Leitura da Carta de São Tiago. Feliz o homem que suporta a provação. Porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vos recolhestes cheios de pedacos? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta: quantas vezes você já se sentiu desanimado, confuso ou até mesmo perdido em sua caminhada de fé? Quantas vezes você se viu diante de desafios e tempestades que pareciam insuperáveis? Tenho certeza de que cada um de nós já passou por momentos assim. A verdade é que a vida é repleta de altos e baixos, de provações e tribulações que nos testam e nos fazem questionar. Mas, nesses momentos de incerteza e luta, somos chamados a encontrar força e orientação nas palavras inspiradas encontradas nas Sagradas Escrituras. Hoje, a primeira leitura e o Evangelho nos oferecem ensinamentos valiosos que podem iluminar nossos corações e direcionar nossos caminhos. Na carta de Tiago, somos lembrados de que as provações que enfrentamos não são em vão. Elas têm um propósito maior em nossas vidas. Tiago nos encoraja dizendo: feliz o homem que suporta a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Essas palavras podem parecer desafiadoras à primeira vista, mas, na verdade, elas carregam uma mensagem de esperança e encorajamento. Imagine, por um momento, uma semente sendo plantada no solo fértil. Essa semente enfrenta desafios para crescer. Ela precisa enfrentar a escuridão e a pressão do solo ao seu redor. Mas, apesar desses desafios, ela começa a germinar e a crescer, rompendo a superfície do solo até se tornar uma planta forte e bela. Da mesma forma, as provações que enfrentamos em nossas vidas são como o solo fértil que nos permite crescer e nos tornar pessoas mais maduras e fortalecidas em nossa fé.
No entanto, é importante lembrar que as provações em si não são enviadas por Deus para nos testar ou nos punir. Como nos lembra Tiago, ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Deus é bom e amoroso, e Ele deseja o nosso bem. No entanto, vivemos em um mundo caído, sujeito ao pecado e à tentação. São essas forças corruptoras que nos levam a nos desviar do caminho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Evangelho, nos alerta sobre os perigos da influência corruptora daqueles que nos rodeiam. Ele adverte seus discípulos, dizendo, golhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus está nos chamando a ter discernimento e sabedoria em relação às influências que nos cercam. Ele nos encoraja a buscar a pureza e a verdade, mesmo quando isso vai contra a mentalidade e os valores deste mundo. Porém, assim como os discípulos de Jesus, muitas vezes somos lentos para entender suas palavras. Eles estavam preocupados com o fato de terem esquecido de trazer pães suficientes para a viagem, mas Jesus lhes diz, por que discorreis sobre o fato de não terdes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Sois tão duros de coração? MC 8:17. Jesus está nos convidando a ir além das preocupações materiais e a buscar uma compreensão mais profunda de sua mensagem e de seu amor. Para ilustrar esse ponto, permitam-me contar-lhes a história de uma jovem que vivia em uma cidade repleta de poluição e fumaça. Ela estava constantemente tossindo e sentindo falta de ar. Um dia, ela encontrou um jardim secreto escondido no meio da cidade. Esse jardim era um oásis de beleza e pureza, com ar fresco e perfumes suaves. A jovem ficou maravilhada com a diferença que esse lugar fazia em sua vida. Ela percebeu que, mesmo em meio à poluição e ao caos, havia um lugar de tranquilidade e renovação. Assim como essa jovem encontrou o jardim secreto, cada um de nós é chamado a buscar o reino de Deus em meio ao mundo turbulento em que vivemos. É um convite para nos afastarmos das influências corruptas e buscar a pureza de coração que só pode ser encontrada em Deus. É um chamado para nos abrirmos às verdades espirituais e permitir que elas transformem nossas vidas. No entanto, essa transformação não acontece automaticamente. Requer esforço e compromisso de nossa parte. Assim como a jovem precisava buscar o jardim secreto, nós também precisamos buscar a presença de Deus em nossas vidas diárias. Precisamos dedicar tempo à oração, à leitura das Escrituras e à participação na vida sacramental da Igreja. É através dessas práticas espirituais que encontramos a força e a orientação necessárias para enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. Queridos irmãos e irmãs, à medida que refletimos sobre as passagens bíblicas de hoje, quero encorajá-los a aplicar essas lições em suas vidas diárias. Convido cada um de vocês a examinar suas próprias provações e desafios como oportunidades de crescimento espiritual. Vejam-nos como solo fértil que permite que a semente da fé germine e floresça. Além disso, quero desafiá-los a examinar as influências que os cercam. Perguntem-se, quais são os fermentos em minha vida que estão me afastando de Deus? Identifiquem os padrões de pensamento, as amizades ou os hábitos que estão corrompendo sua fé e afastando-os do caminho de Deus. E, com coragem e determinação, busquem se afastar dessas influências e se voltarem para a pureza e a verdade encontradas em Cristo. Lembrem-se de que essa jornada não é solitária. Estamos todos nessa caminhada juntos como uma comunidade de fé. Encorajo-os a se apoiarem mutuamente, a compartilharem suas lutas e vitórias, e a orarem uns pelos outros. Quando enfrentamos os desafios da vida juntos,
somos fortalecidos e encorajados. Queridos irmãos e irmãs, nossa fé não é apenas um conjunto de crenças abstratas, mas uma maneira de viver. É um chamado para abraçar a graça e o amor de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Portanto, não se contentem em ser meros espectadores da fé, mas sejam participantes ativos. Sejam testemunhas vivas do amor e da esperança que encontramos em Cristo. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês enquanto continuamos em nossa jornada de fé. Que sejamos fortalecidos pelas provações e transformados pela pureza de coração. Que vivamos como discípulos corajosos e fiéis, buscando o reino de Deus em meio às adversidades deste mundo. Que Deus os abençoe e os guie em todos os seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.